Pode Reviver. Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do nosso podcast. E hoje estamos muito alegres, pois está conosco o pastor, teólogo, escritor, conferencista, o que é que eu posso falar mais? Pastor Neemias dos Santos, um amigo desta casa, um pastor que já esteve conosco ministrando a palavra do Senhor e um mestre na palavra. Nós temos aprendido muito com sua vida e aprove o Senhor nos trazer em oportunidade estar aqui com o Senhor para mais uma tarde, um momento de aprendizado na presença dele, né? Pastor Neemias, eu quero, antes que o senhor se apresente, eu quero dizer que eu admiro muito a paixão pela qual o senhor faz o que faz, porque não é só fazer, é como se faz, né? Paixão em ministrar a palavra, em dar aulas, dedicou sua vida para isso. Conta pra gente um pouquinho desse testemunho aí, como é que foi isso na sua vida, e seja muito bem-vindo ao Pode Reviver. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para nós uma alegria, pastor Vinícius, poder estarmos aqui e de alguma forma poder contribuir com a obra Glória de a Deus, com a edificação da fé dos santos e de toda a igreja do Senhor. Aleluia. Nossa vida é uma vida pautada nas Escrituras, né? Se formos falar realmente largamente, o tempo não nos daria, mas num resumo, sou nascido e criado na fé cristã, né? Mas tivemos uma adolescência onde nos afastamos depois do falecimento do meu pai e tivemos uma criação um pouco mais distante da fé, mas aprove o Senhor no tempo oportuno nos trazer de volta. E isso já fazem 29 anos que Jesus nos trouxe de volta. E a partir dos meus primeiros meses ali na fé, dessa entrega para Cristo de verdade, desse entendimento da salvação, a partir dos primeiros meses, aprove o Senhor, com 3 meses de fé, nos batizar com o Espírito Santo. Eita, no 5º mês, desci as águas. E a partir dali surgiu uma paixão muito profunda pela palavra de Deus, e a gente vem trabalhando isso ao longo desses anos para a glória do Senhor, né? E hoje sou muito bem casado com a minha esposa, a irmã Helena Santos, pai de 3 filhos, Guilherme, Gustavo e o Caio. O Guilherme é casado há 3 anos, é músico da igreja. O Gustavo vai casar este ano, ele é um pregador do evangelho. E o Caio tem 9 anos de idade, ainda está buscando o dom de Deus, né, o seu chamado. Amém. E Helena, que também serve muito ao Senhor e tem uma boa palavra da parte de Deus também, que é o chamado dela. Glória a Deus, pastor, louvado seja Deus. E o pastor Neemias também, meus irmãos, ele é diretor, né, de um seminário chamado Querigma, lá em São Paulo. Isso. Tem a sua sede em São Paulo. E, pastor, entrando nesse assunto de diretor, professor, mestre na escola de teologia, eu gostaria de trazer algumas coisas que talvez seriam interessantes para nós, como igreja, aprendermos um pouco mais. A primeira coisa é, antes de chegar a ser um teólogo, ou ter o desejo de fazer uma faculdade de teologia, ou de se especializar, né, nesse curso de teologia, para o crente que está iniciando a sua caminhada com Deus, o que é necessário, no seu ponto de vista? O cristão que está começando, entregou sua vida para Jesus agora, está retomando a sua caminhada com Deus, o que é interessante para ele? Você, como um mestre na palavra, né, o que é que você diz para essa pessoa que está começando a sua fé, sua jornada de fé com Cristo? Glória a Deus. Bom, os nossos pais nos ensinaram para a gente tomar muito cuidado com a decisão teológica prematura, né? Verdade. Essa decisão teológica prematura, ela pode gerar um desconforto lá na frente. Então, o fato de nós sermos diretor de uma escola, lecionar aí há mais de 15 anos, não nos dá também o direito de abrir um leque para todos. Quando falamos desse princípio, muito forte, tem coisas que são fundamentais. Por exemplo, eu estou com o Salmo 11 aqui, e o verso 3 do Salmo 11 está dizendo assim: na verdade, quando já os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Então ele está preocupado aqui com os fundamentos.
Se os fundamentos forem destruídos, vai gerar desconforto lá na frente. Então, o meu conselho... Não adianta se aprofundar se não tem uma base. Se não tem o fundamento, né? Então, estou voltando para Jesus agora. Aceitei Jesus agora. Fundamentos primeiro. Glória a Deus. Os fundamentos da fé cristã não é difícil, mas são fundamentais, enriquecedores. Por exemplo, a oração. Glória a Deus. Ninguém pode iniciar nenhum seminário teológico ou de nível acadêmico sem primeiro ter um seminário de oração. Uma vida de oração. Entende? Verdade. A formação na oração, ela é muito mais importante do que a formação teológica. Joelhologia, era o que se dizia os nossos avós, né? Exatamente, né? E nós nascemos no fogo. Né? Eita, glória, nós nascemos no fogo, nós nascemos no jejum, na oração, na doutrina, na escola bíblica dominical. E eu tenho o privilégio de dizer que eu fui formado na minha fé ali por um pastor que era militar na época, então ele usou bastante as regras do quartel para nós, coisa boa. O que não nos matou. Até hoje eu uso a expressão doutrina não mata crente. É verdade, glória. O que não nos matou, mas nos fortaleceu. Verdade. E eu me lembro de uma ocasião que eu manifestei o desejo de ir para a faculdade teológica e ele me chamou de canto e me orientou dizendo, ainda não é o tempo, né? Muito bem. Busca um pouco mais de estrutura bíblica para depois você seguir esse caminho. Agora ainda não é o tempo. É claro que naquele dia que ele falou isso, eu achei que ele estava querendo apagar a minha chamada. Meu Deus. Ele diz, meu pastor não quer que eu cresça, deve já estar me perseguindo. Que são pensamentos que podem vir, né? Mas na verdade era zelo. Quem ama cuida, né, era pastor? O cuidado e valeu a pena ele ter todo esse cuidado. É, isso que o senhor falou. Então, ponto fundamental aqui é os fundamentos. Isso que o senhor falou, o momento de saber se verdadeiramente está preparado para subir um segundo degrau, porque ninguém pula degrau, a gente sobe, né? Perfeito. E os fundamentos da nossa fé cristã, que são jejum, oração, palavra, comunhão entre os irmãos da igreja, comunhão com o corpo de Cristo, né? Os regimentos internos da igreja que eu congrego, a submissão à minha liderança, o comparecimento aos trabalhos da igreja, o envolvimento com os departamentos, né? Tudo isso vai me fazendo crescer com fundamentos. A diferença das duas casas, né, pastor? Exato. Foi o fundamento. Perfeito. Mateus capítulo 7, 24 a 27. Aqueles que ouvem e praticam, aí está bem fundamentado. Não ficou isento dos ventos, rios, né? Mas pelo menos a casa não caiu. Glória a Deus, glória a Deus. É verdade. E passando desse nível, né? Quando uma pessoa que está fundamentada, porque às vezes quando a gente usa esse nome preparada, quem não está fundamentado acha que é uma afronta isso, é uma ofensa, mas está fundamentada, ela toma o desejo de seguir adiante, de fazer esse curso. O que é que você, como diretor dessa faculdade, espera de cada pessoa que se forma, de cada teólogo que se forma? O que é que brilha nos seus olhos? Qual é o propósito que o senhor tem com cada aluno que se forma? O que é que o senhor deseja ver neles? A resposta que eu darei não é uma resposta que servirá talvez para todos, no sentido de que eu penso, né? Lá na nossa escola eu sempre uso essa expressão, aqui nós não formamos teólogos, né? Aqui nós formamos crentes, aqui nós formamos pessoas que querem morar no céu. Né? Tanto que nós somos bem assim enérgicos determinadas vezes, porque eu não consigo divorciar a doutrina da teologia. Teologia sem doutrina já não é a teologia, né? Glória a Deus. Então, se eu divorcio a doutrina da teologia, eu não estou formando, eu apenas estou jogando conhecimento. E aí a pessoa com conhecimento, ela consegue expor essa ideia, mas e o caráter, e a formação, né? E o temor a Deus, e o céu?
Né? Como é que eu Louvado posso seja Deus por essa ver visão. um cenário que eu vejo às vezes de pregadores que pregam, mas a gente não percebe a salvação em vigor, a alegria da salvação em vigor, é mais para cumprir alguma coisa do que com temor e responsabilidade. Então, penso muito na formação teológica, mas formando pessoas, formando caráter cristão. Uso sempre uma linguagem lá. Na academia você recebe anel, no seminário você recebe sandália. Eita, Jesus. O anel é evidências da sua formação em seus canudos. A sandália continua servindo. Meu Deus, é forte. Então, o caminho que nós inclinamos os nossos alunos é isso. Não é para sair do seminário, para ir para a sua igreja, debater com o seu pastor, porque agora você sabe mais do que o seu pastor. E seu pastor está esperando alguém que volte do seminário para dizer, pastor, conta comigo porque eu aprendi a servir. Louvado seja Deus. Ser servo, né? Opa! E quanto mais se cresce, mais eu acredito que humilde devemos nos tornar, devemos nos posicionar. E é muito lindo, pastor, essa visão, né? Porque existem seminários que desejam talvez formar teólogos não pensando nisso, mas a gente vê que é uma visão não só de retorno, né? Tem muitas pessoas que podem pensar no retorno. Não, eu quero alunos, eu quero alunos, eu quero alunos. E fazendo isso, talvez você possa perder aquela pessoa que pode ter o desejo de só ser teólogo. Mas fazendo isso, você vai criar servos, né? Discipular pessoas. Isso é muito linda essa visão, que o Senhor continue abençoando e Amém. Conservando ela na sua vida, pastor. Louvado seja Deus. Pastor Vinícius, ao longo desses 15 anos de escola, direção e lecionando lá em São Paulo, junto com os meus professores, companheiros que a gente lecionam lá, nós trabalhamos com uma equipe abençoadora lá, o professor Jacques, o professor Gabriel Ribeiro, o professor Maico, o professor Beto, são professores da nossa escola. Ao longo desses 15 anos, nós sempre entendemos que a formação teológica, ela tem que visar o serviço. Visar o serviço. Assim como qualquer outra profissão em que alguém se forma para o objetivo profissional, então ela recebeu uma formação para inserir naquele mercado de trabalho, naquela área que ela se formou, assim deve ser a parte teológica. Para servir a igreja é a teologia prática. Né? A teologia prática. E falando dessa questão de caráter cristão, nós não podemos separar ou dividir, no meu ponto de vista, pastor, e eu estou aqui diante de um mestre, me corrija se eu estiver errado, a questão de dom e fruto. Né? Quando Mateus 7,22 diz que em teu nome, Senhor. Né? Então, existem obras que estão sendo realizadas com o dom. Né? Perfeito. Porque quando você observa, expulsei demônio, curei, perfeito, né? Perfeito. Profetizei, mas o Senhor não os conhecia. Né? Então, é muito importante esse tema que o Senhor está trazendo, porque a igreja, de um modo geral, no meu ponto de vista, precisa resgatar isso. Né? Está sendo visado muito o que a pessoa, o serviço da pessoa, né? o talento da pessoa, mas não basta, pastor Josué Gonçalves disse uma vez, não basta só ter talento, é preciso ter caráter. Né? E esse caráter cristão, ele vai fazer com que nós, né? Por exemplo, Jó, quando Deus cita, tudo que Deus citou de Jó, né? Ele citou só coisas do caráter de Jó. Okay. E ele não falou acerca daquilo que Jó tinha, colocando isso como uma prioridade. Não, ele falou primeiro quem Jó era, né? E é o que a igreja precisa. Eu identifico que a igreja do Senhor precisa resgatar muito isso. Nós estamos aceitando, nós estamos recebendo talvez pessoas, e quando eu digo isso, digo a igreja de uma forma geral, certo, só pelo serviço que tem a prestar à igreja, o talento que tem a prestar à igreja, mas precisamos observar essa questão do caráter cristão, como cristão primeiramente, né? Okay. E depois como alguém que ministra, alguém que serve na casa do Senhor. Isso é muito importante. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, essa questão de
fruto e de dom e de caráter, e isso precisa realmente ter um equilíbrio, né, pastor? Meu Deus, que coisa importante, né? Dentro da área que a gente atua teologicamente na formação de pessoas, como é importante isso. Então, eu cito aqui algumas coisas. Por exemplo, o texto base que nós, que somos pentecostais e que cremos na atualidade dos dons e na manifestação do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, do 7 até o 10, os 9 dons espirituais que estão apresentados ali. E lá o texto diz, mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para que for útil. Primeiro, que os dons vêm realmente por parte do Espírito Santo. A manifestação do Espírito. É o Espírito que dá ou faculta os dons espirituais. Segundo, para aquilo que for útil, né? Glória a Deus. Eu não vejo o Espírito Santo investindo em alguém que não vai trazer resultados, ou dando forte. dons aleatoriamente, dizendo, pega aí quem quer. Né? Na verdade, existe um propósito por detrás disso. Agora, o fato do Espírito Santo dar dons a alguém, vou colocar-me agora, o Espírito Santo me facultou dons. Isso não é garantia, pastor, eu vou usar um termo pesado agora, tá? Jesus. Isso não é garantia que eu vou terminar bem. Meu Deus. O fato de eu ter unção não é garantia que eu vou terminar bem. Então o que garante que eu possa terminar bem? O temor ao Senhor. Louvado seja Deus. Aí nós vamos construir agora, que o senhor fica mexendo, fica me provocando, então vou ter que construir pelo menos um caminho rápido para dar um pouco de luz aqui. Se eu estiver em Isaías capítulo 11, verso 2, eu tenho ali 7 manifestações do Espírito Santo e o texto está falando sobre a pessoa do Messias, ou seja, de Jesus. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. E aí segue ali as 7 faces do Espírito Santo. E o curioso é que a última é o espírito do temor ao Senhor. Então começa lá em cima, termina aqui. Então nós temos um fundamento. Tem 6 descendo para terminar no 7º. Então o 7º é o fundamento, temor ao Senhor. Não basta ter o Espírito do Senhor se eu não tenho o temor do Senhor. Glória não basta a Deus. ter o Espírito de inteligência se eu não tenho o temor ao Senhor. Não basta ter o Espírito de conselho se eu não tenho o temor do Senhor. Não basta ter o Espírito de sabedoria se eu não tenho o temor ao Senhor. Não basta ter o Espírito de fortaleza se eu não tenho o temor ao Senhor. Então, todos os outros que vieram antes dependem fundamentalmente do temor ao Senhor. Por que o ministério de Jesus deu certo? Por que Jesus começou e terminou sem pecar, sem errar? Porque tudo que ele fez foi com base ao temor ao Senhor. Então, quando nós falamos dos dons, realmente os dons são importantes, são atuais, é para os crentes, é para a igreja, mas dons está ligado ao serviço. Eu tenho dons espirituais que o Espírito Santo me facultou para servir a igreja, para trabalhar para Deus na obra de Deus. Mas paralelamente, eu tenho um Gálatas 5:22 que me apresenta um fruto que segue-se 9 vitaminas, e as vitaminas deste fruto é o ponto de equilíbrio. Toda pessoa que tem dom precisa ter fruto. Se ela não tiver fruto, ela sobressai no dom, perde o equilíbrio e daqui a pouco ela usa o dom. Não é mais o Senhor que a usa através do dom. Não, ela que passa a usar. É forte demais. Para minha mente aqui é muito forte. Porque temos bastante profissionais. Então quer dizer que a pessoa pode usar o seu dom, mas Deus já não está usando mais a pessoa? Tem bastante em evidências. Deus. Eu vou usar palavras mais fortes. Tem muita gente caída usando coisas de gente que está em pé. Forte. Isso é um grande problema. Por exemplo, você vê um Sansão que quebra princípios ali e de repente ele mata um leão, ok? Mata o leão, segue. Aí depois ele volta, o leão está ali, a sua carcaça, mas dentro da carcaça tem mel. O mel é novo, mas o leão está morto. Então, na maioria das vezes, a gente está usando o mel que é novo, que é doce, que é belo, e até compartilha com alguém. Mas de onde saiu esse mel? De um leão que está morto. Meu Deus, é muito forte. Então, às vezes, nós estamos usando os dons do Espírito Santo estando mortos já há algum tempo. E a ênfase no seminário é justamente assim, é só saudação. É só uma saudação. Mas penetrando, para que o aluno volte para casa pensando, o que eu estou fazendo da minha vida cristã? Em primeiro lugar, o que eu estou fazendo da minha salvação? O
que eu estou fazendo do ministério que o Senhor colocou em minhas mãos. Então, o fruto do Espírito é um ponto de equilíbrio. Deus me usou no dom agora, que vontade de dizer louvado seja eu. Mas aí o fruto do Espírito gritou, calma, ei, vai devagar, não vai perder a bênção, cuidado com o orgulho, com a vaidade, com a soberba. Então o fruto do Espírito vem equilibrar isso aqui. Resumindo, os dons falam daquilo que eu faço, o fruto fala daquilo que eu sou. A igreja me conhece pelo que eu prego e pelo que eu ensino, mas Deus me conhece pelo que eu sou. E mais muito importante forte do que a igreja me conhecer, é Deus me conhecer. É forte. Pastor, o que eu vejo, tem duas coisas que eu vejo nisso, que tem muitas pessoas que estão fazendo, entre fazer o que é certo, estão fazendo o que dá certo. E aí já entra no automático. Exato. Já entra no automático. E a outra questão é essa de não ter o cuidado de ser chamado pelo meu caráter. Porque eu volto para a história de Jó, e se talvez nós, e agora eu me coloco nessa situação, porque eu sou pastor de igreja. Sim. Se talvez nós fôssemos fazer uma festividade na igreja, ou se fizéssemos algo na igreja e disséssemos assim, vamos convidar fulano, que é íntegro, que é reto, que se desvia do mal. Mas como é que nós fazemos? Vamos convidar fulano que canta muito. Vamos convidar fulano que prega muito. Hoje está se usando uma expressão, vamos convidar fulano que vira tudo. Ou seja, como se a pessoa tivesse o domínio daquilo que fosse fazer, porque já está atrás, já está pegando aquele dom para ela. Quando, na verdade, é Deus quem usa, é Deus quem faz, é Deus quem age. Né? Deus, há uma manifestação de Deus, além de tudo isso, há uma manifestação para cada dia. O Senhor, eu posso testemunhar disso, o Senhor pregou aqui na igreja, acho que umas 5 ou 6 pregações diferentes, e cada pregação foi uma manifestação necessária para aquele dia. Certo. Então, não significa que Deus só vai nos usar se, por exemplo, gritarmos 7 vezes, ou se rodarmos no púlpito, ou se falarmos muito em línguas e tiver alguma interpretação. Não. Às vezes, o que Deus quer trazer é um ensino. Às vezes, o que Deus quer trazer é aquilo que Elias disse, aquilo que aconteceu com Elias, na brisa, no terremoto, mas é Deus que está ali, é Deus que está falando. Então, isso é muito importante que o senhor está falando. Eu vou provocar o senhor mais um pouquinho mais, para o senhor falar, porque esse assunto é muito importante para que nós, pastor Neemias, e quando eu falo isso, eu me coloco, não entremos nesse automático, porque certo. Deus me deu o dom e não ter o cuidado. Quando o livro de Eclesiastes diz que uma mosca morta, meu Deus, faz isso não. Né? Uma mosca morta pode inutilizar o perfume. Verdade. Né? Então nós temos que ter essa preocupação. Eu, como pastor, o que eu me preocupo não é se o meu ministério vai ser feito de explosões, é se o meu ministério vai ser constante. Porque sucesso foram para os homens que disseram igual a Paulo, né? Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Então, apesar de tudo que aconteceu, eu continuei. Para muita gente, pastor Neemias, e eu falo isso uma confissão como pastor de igreja, certo. Sucesso de igreja é número em fotos. É resultados de estatísticas do que está acontecendo. Mas para mim, sucesso ministerial é ser pleno. Não viver uma vida de altos e baixos, não explodir daqui a pouco, que o que explode causa destruição, mas é ser constante. Né? E trazer isso, viver esse caráter em Cristo, porque isso é um desafio diário, pastor. A mesma carne do pastor é a mesma carne da ovelha. Perfeito. Né? Tinha um pastor antigamente aqui, que já dorme no Senhor há muitos anos, que ele diz assim, olha, carne é carne. Não tem carne velha e nem carne nova. Né? Carne é carne. Ele, não é que ele não estava falando que não existe carne velha ou carne nova. Ele está dizendo assim, quando a carne é velha, ela é carne. Mas quando a carne é nova, ela também é carne. Da mesma então, forma. nós, é um desafio diário. E para isso, nós precisamos o quê? Da santificação, que é um processo de todos os dias. E aí, o que é que o senhor continua nos inspirando e nos dizendo aí? Muito bem. Pegando essa parte, né, da fala já
final que o senhor menciona sobre a questão do caráter aí, que é a evidência muito grande para nós, né, do ministério, da vida cristã, desse equilíbrio. Quando falamos da pregação, do pregador, quem vamos chamar, quem vamos trazer, e pensamos dessa forma que é a expressão comum dos dias atuais, e eu penso que isso é de fase para fase, porque já vieram outras expressões anteriores também, aí vai quebrar, quebra tudo e tal, aquela questão, né? E aí depois vem uma reparação dizendo aqui a gente não quebra, aqui a gente arruma, aí vai surgindo outras novas para não ficar sem uma frase vai criando que umas pega, modas, né? Então, é muito essencial. Eu estava pensando agora aqui sobre a vida de João o Batista, né? Há um testemunho na Bíblia, ali no João capítulo 10, verso 41, que algumas pessoas se aproximaram do Senhor Jesus e falaram assim, João, na verdade, não fez milagre nenhum. Há uma versão que diz miraculoso ou sinal miraculoso. João, na verdade, não teve nenhum sinal miraculoso no ministério de João. A pergunta é, nós cremos no ministério de João Batista? O testemunho bíblico é que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, por causa de uma saudação entre Maria e Isabel. Imagina os dois tremendo dentro do ventre ali. Maria e Isabel, Jesus e João. Então, é claro que ele é um homem de Deus, escolhido por Deus. A mensagem que João pregava, enérgica, dura, arrependimento, a maneira como ele viveu a sua vida ministerial. Mas não há evidências nenhuma no ministério dele. Então hoje nós poderíamos sentar aqui e falar, João, nos permita, não bate na gente não, João, mas nos permita te perguntar, né, quantos cegos enxergaram no seu ministério? Quantos surdos ouviram? Quantos mudos falaram? Quantos coxos, paralíticos andaram? Leprosos, quantos você viu saindo da lepra? E demônios, rapaz, não é possível que você não expulsou de 12 em 12 no mínimo, pelo amor de Deus. É João o Batista, e o testemunho bíblico diz que não teve nenhum sinal, mas a mesma turma diz assim, mas tudo quanto ele falou de ti é verdade. Eita, glória a Deus. Ah, é? Ele não tem sinais de milagres, de curas, de libertações, mas a pregação dele era verdade. Então, eu estou mais interessado em pregar do que ver as evidências, porque eu posso ter um cego enxergando e ir para o inferno se ele não se arrepender. Verdade. Um surdo ouvindo e ir com audição perfeita, sem salvação, porque ele recebeu a cura do físico. E Jesus é tão tremendo que ele quer não só a cura do físico. Por exemplo, o paralítico em Cafarnaum, em Marcos capítulo 2, trazido por 4. Perceba que ele é paralítico, está numa cama trazido por 4, mas a cura dele não começou de fora. Verdade. Começou por dentro. Perdoados estão os teus pecados. A primeira palavra de Jesus para ele foi filho. Essa palavra filho, se nós formos buscar teologicamente, é pateriologia. Jesus está dizendo para ele, primeiro eu preciso que você se levante como filho. Meu Deus. Essa expressão da pateriologia implica dizer que ele estava morto no espírito. Ele era como um Adão pós-queda. Depois, perdoados estão os teus pecados, a alma, porque é a alma que peca. Depois, levanta e anda, o corpo. Então, a tricotomia dele foi alcançada de dentro para fora, mas ele precisava de algo de fora para dentro. Glória então, a Deus. A verdade começa dentro, não começa fora. Não adianta restabelecer o físico, o corpo, a audição, a visão e tal, e a pessoa ir embora sem Jesus. Fico pensando às vezes se aquele homem, né, o servo do sumo sacerdote, por nome Malco, usou a orelha nova para ouvir o evangelho. Fico pensando se o Pilatos, que lavou as mãos nas águas, também lavou a consciência no sangue. Ou seja, há muitas pessoas que tiveram chances e oportunidades e elas talvez, só a eternidade vai revelar, não tenham priorizado isso. Então o caráter é fundamental, sim, e quem prega essa verdade deve continuar pregando, sim, mesmo que não haja uma evidência, vamos dizer, essa expressão
extravagante da manifestação de dons e tal, aonde parece que existe uma turma que é bem espiritual, porque tem muitos dons, e o irmão ali, a irmã que tem uma vida com Deus e Deus usa a vida dela, por não expressar muitos dons, parece que não é crente. E João era crente, sim. Glória a Deus. E muito, muito crente. Pastor, e eu sempre digo que, eu gosto de usar essa expressão, ambiente de milagre não impede ninguém de pecar. Né? Verdade. Se nós formos olhar para o povo de Israel, quem viu mais milagres do que o povo de Israel na Bíblia? Quem viu, assim, acompanhou. Tá aqui, o mar abriu, tá aqui mais na frente, Deus fez pão cair do céu, tá aqui mais na frente cordoniza, tá aqui mais na frente churrasco. Mas o povo murmurador. E morreu muita gente. Porque o milagre não garante a salvação em Cristo Jesus. E outro ponto que nós, como igreja, precisamos voltar é esse aí. Né? Nós estamos evidenciando mais o milagre do que a salvação. Né? O milagre Deus pode fazer, a gente sabe. Que Ele tem poder para fazer. Mas que haja salvação, esse espírito de salvação. Eu penso que o milagre traz alguém que não é da fé, atrai alguém que não é da fé. Mas essa pessoa precisa voltar não só com o físico do milagre ali, mas com o espiritual do milagre, que é a salvação. Ou pelo milagre, né? Pelo milagre. Não ser atraído para um culto, por exemplo. Hoje é culto de milagres. Né? E a gente tem aquela foto, existe um meme que já fizeram, já criaram, botaram assim, culto de milagres. Aí colocam 100 pessoas e colocam assim, culto de ensino. Aí tem uma pessoa entrando na igreja, porque as pessoas acham que isso aí vai garantir a sua vida com Deus. Mas não vou provocar muito o senhor, não. Vamos deixar... É de paz a minha vida. Vamos deixar esse tema, porque se a gente for entrar aí, vai ser... Vamos ter que mexer com algumas coisas. Né? Vamos ter que mexer com algumas coisas, vai ser um pouquinho complicado. Pastor Neemias, à luz da Bíblia, como teólogo e pastor, né? Como é que o senhor identifica esse tempo em que a igreja do Senhor está vivendo? Como é que o senhor identifica? Há algumas pessoas que afirmam, nós estamos dentro de um avivamento. Outras pessoas dizem, nós vamos viver um avivamento. Mas como é que você tem visto, como é que o senhor tem visto esse momento da igreja, né? A igreja de 2025? O que é que o senhor tem visto como pregador da palavra? O senhor é um homem que tem caminhado também, além do seminário. Eu tenho observado que o senhor tem feito viagens, inclusive internacionais, no ano passado. Sim. Alguns países. E como é que o senhor tem visto a igreja do Senhor na terra? Amém. Eu vou tomar um pouquinho só de cuidado, espero não ser infeliz aqui, porque a nossa audiência é muito boa, graças a Deus, e está alcançando milhares de pessoas. E possa ser que alguém se sinta, às vezes, né, em desconforto com uma colocação. Sim. Mas é uma colocação do momento, tá? Não precisa ser uma doutrina, não estamos aplicando como uma doutrina. Claro. Às vezes a gente fala uma coisa aqui, mas não é doutrina, não é regra, é uma coisa do momento. Por exemplo, avivamentos, a gente tem alguns lugares que estão vivendo um bom momento, né? Eu reconheço que existe algumas igrejas em algum lugar que está vivendo um bom momento da atmosfera do Espírito Santo, de salvação de almas, de cura de milagres, de libertações. É um bom momento que aquela igreja, talvez aquele campo, talvez aquele setor está vivendo, né? Vou pensar aqui num detalhe para a gente exemplificar. O culto do círculo de oração, né? Sim. Eu, por exemplo... participei de círculo de oração muitos anos, nas tardes de libertação, e eu não vi a hora de chegar o culto da próxima semana. Por quê? Porque nós estávamos vivendo um bom momento. Então, aquela tarde era lotada. Eu me lembro que ela era de segunda-feira, e eu caminhava 2 horas a pé para chegar nesse culto, naquela época, e em São Paulo, com condução para tudo quanto é lado, mas eu não tinha dinheiro. Penso numa época... Igualzinho a hoje. Meu Deus do céu. Todo mundo com o carro na porta e diz, eu não vou. A sola do sapato gastava, irmão, mas era o prazer de ir. Então, aquele momento foi impactante.
curas, milagres, libertação, salvação. Eu reconheço que tem lugares que está tendo esse momento. Quando a gente estuda teologicamente, historicamente, sobre os avivamentos, aí a gente pensa um pouquinho diferente, porque os avivamentos não foi ali num lugar e acabou ali, ele se alastrou, né? Ele percorreu, ele trouxera resultados gigantescos e deixou frutos também que continuaram lá na frente, desde do século XVII para cá, né? Suíça, Conde Luiz Zinzendorf, os morávios e tal, todo aquele relógio de oração que fez com que a Europa pegasse fogo depois de 100 anos de oração. Então a gente pensa num avivamento que realmente está percorrendo para todos os lados, mas se ele não está percorrendo, a gente entende que aquela igreja está vivendo um bom momento de manifestação do Senhor, de salvação, de curas e milagres, e que se ela valorizar isso, se ela preservar isso, se ninguém se sentir o dono desse bom momento, para não extinguir o espírito, certamente isso pode então percorrer. Então tem um lado bom e tem um lado que ainda não está acontecendo. Nós podemos dizer, pastor Neemias, e com a minha interpretação daquilo que o senhor está falando, e aquilo que eu também creio, é que o avivamento é individual, de uma forma que possa ser que uma igreja, um povo, uma região, um país esteja vivendo este avivamento, mas numa população, né, geral, mundial, pode ser que outros lugares estejam frios, apáticos. Sabemos que, por exemplo, a América foi palco desse avivamento por muitos anos e nós tínhamos missionários de lá sendo enviados para o mundo inteiro. Hoje nós estamos do Brasil reenviando missionários para lá, porque talvez em alguns lugares esse avivamento acabou, mas nós sabemos que existem lugares na América, nos Estados Unidos, por exemplo, que existem esse avivamento. Então é muito boa a sua colocação, porque nós não podemos nivelar todos por iguais, né? Exatamente. Não podemos nivelar. Além do propósito maior do avivamento, que é preservar quem acendeu a chama, preservar isso, né? Eu falei agora há pouco do resultado do avivamento que atingiu a Europa, mas o ano passado eu estive lá. Então eu fiz Portugal, fiquei em Portugal 12 dias, né? Saí de Portugal, fui à Inglaterra, fiquei 6 dias e fui mais 6 dias na Suíça. Principalmente na Inglaterra, que eu fiquei esses 6 dias, eu fui até a casa de John Wesley. Eu passei um dia lá e eu não queria sair de dentro daquela casa. Eu conheci toda a estrutura, toda a história, um guia contou toda a história para nós, assistimos um filme, ficamos ali talvez 5 ou 6 horas dentro daquela casa. Eu fui no quarto que ele orava. Nós não temos aquela ideia de onde está marcado o joelho dele no chão. Hoje não existe isso lá, até porque o material sofreu mudanças climáticas com o decorrer dos anos, né? Mas o que ele usava, na verdade? Ele usava uma espécie de almofada. Então, em todo lugar que tinha oração, tem uma almofada. Então, essa almofada está lá. Exato. E eu dobrei os meus joelhos naquela almofada, naquela posição. São duas coisas, a almofada para o joelho e a Bíblia tem que estar junto, porque não se orava sem a Bíblia junto. Então, orava e ficava. Por isso, levava-se horas, porque ele estava orando segundo a palavra, lendo, né, meditando nas Escrituras. Então, não tinha pressa. Então não tinha assim, eu vim aqui orar 20 minutos porque eu tenho que cumprir o meu horário de oração. Não, é devocional, é vida com Deus, Aleluia. É paixão, né? Glória e eu a Deus. tive uma crise de choro. E eu fui tomado de um choro porque aquilo era muito, muito gostoso e eu falava as palavras, Senhor, não é possível que só exista Ele, como também outros, né? Que nem um pouquinho mais no mês de outubro, não, no mês de novembro, voltei aos Estados Unidos 2 vezes, fui em outubro, depois fui em novembro, sendo que em novembro eu fui em Washington, no Museu da Bíblia, e passei dentro de um dos espaços onde está toda a vida de Billy Graham. E ali você fica olhando para aquilo, Senhor, não pode ser só ele aqui, ou John Wesley lá, né? Outros nomes, outros vultos, certamente o Senhor tem alguém em algum lugar, não importa onde, não importa o nome,
mas o importante é que o senhor tenha, né? Se o senhor quiser me usar, eis-me aqui, mas se for outro, que seja, alguém tem que ser usado. Aleluia. Então ali a gente ficou impactado. Eu tenho lá fotos, vídeos que eu fiz ali, e uma das coisas tremendas que me marcou foi chegar perto do púlpito que ele pregava, na catedral, porque ele pregava, na verdade, na capela. A capelinha ficava do lado da catedral. Ele foi impedido de pregar na catedral, então ele começou a usar a capelinha. Só que quando ele pregava na capelinha, não tinha microfone, não tinha som, ele pedia para deixar a porta aberta, porque era lotado. As pessoas ficavam na capelinha, o corredor, e lá no pátio, lá fora, no estacionamento. E ele pregava de uma maneira alta. Porque metodista é fria? Não é fria. A ideia de ser fria é porque ele falou, se vocês derem glória, os irmãos lá fora não escutam a mensagem. Então eles tinham que se conter, tinham que se segurar. Então ele pregava lá para todos ouvirem. Glória a Deus. O metodismo é o método de oração. Então ele criou um método de orar, de ler Bíblia, de consagrar. E o que impactou ele foi a viagem para os Estados Unidos. Porque até então ele pregava simplesmente, mas quando ele foi aos Estados Unidos e sofreu um avivamento lá, um encontro com Deus lá, ele voltou feito um tição tirado do fogo mesmo. E aí ele resolveu mesmo a buscar e consagrar, e aí as coisas ficaram... E ele foi gerado na oração. Na oração. A história conta Exato. que a sua mãe, Susana Wesley, com 11 filhos, pastor Neemias. Eu tenho 2 filhos, eu sei como é que é a correria de filho pequeno. Com 11 filhos. Sim. A história conta que ela se trancava no quarto 1 hora todos os dias. Glória a Deus. A gente vai ver, né? Glória a Deus. 1 hora. Mas marcou a vida daqueles filhos, e filhos que foram gerados na oração continuaram gerando pessoas na oração. Eu imagino inclusive essa experiência. O adágio popular que ficou, que eles foi o tição tirado do fogo, porque a casa deles pegou fogo, literalmente. Sim. E ele estava lá dentro e foi um dos últimos a ser tirado da casa. Então, quando tiraram ele, vocês tiramos um tição tirado do fogo, porque é o que ele vai ser, passou a ser lá na frente. Pastor Vinícius, quando a gente prega hoje e fala algumas palavras duras, às vezes quem está nos ouvindo acha que a gente é radical. Verdade. Mas vou lhe explicar. Púlpito não é para qualquer um. Púlpito não é para qualquer um. Forte. Eu não quero pôr no meu púlpito a pessoa que prega bem. Não se trata de pregar bem, não se trata de escanear bem as palavras. Não se trata se ele traz filosofia, teologia, se ele é catedrático. Não, a questão não é essa. A questão é caráter mesmo. Por exemplo, no púlpito de John Wesley está toda a inscrição atrás do púlpito, toda a informação, e você tem uma escada que você meia caracol para subir no púlpito dele, e ninguém podia subir no púlpito dele a não ser os ministros da mais alta confiança dele, que ele tinha homens de oração, de caráter. Então, quando ele pregava lá, na parte superior, com tanta intensidade, e a mensagem, eu perguntei para a pessoa que estava nos informando, ele pregava o quê? A mensagem dele era triunfalista, era de prosperidade, era de bênção? Não, era de santidade. Ele pregava firme, duro. E o que acontecia? Que quando ele pregava, ele era tão tomado de Deus, que a presença de Deus na vida dele percorria a escada, pegava os ministros da escada, e todos eram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Todos eram cheios do Espírito Santo. Então, a gente não pode mudar aquilo que sempre foi o correto. Não é o que dá certo, é o que é certo. Parafraseando, a mulher samaritana, ela bebia a água da fonte de Jacó. Jesus foi lá para dar a ela a água da fonte, da água da vida. Ela tinha a sensação de bem-estar, porque bebia da fonte de Jacó. Agora ela vai ter a certeza de estar bem, porque a fonte da água da vida chegou. Glória e é Jesus. Glória a Deus. É disso que nós precisamos. Louvado seja Deus, é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu prefiro ouvir o irmão José, a irmã Maria, a Joaquina, lá da igreja, que eu conheço ela da oração da manhã ou da madrugada, do que alguém que diz que é pregador ou cantor ou teólogo. Se o caráter não lhe acompanha, então não lhe serve o púlpito para pregar. Louvado seja Deus. Que voltemos a esse tempo, né, pastor? Precisamos com urgência. Voltemos a esse tempo, que a começar de nós,
o Senhor possa contar conosco como contou com um homem, né? Ezequiel 22:30 diz exatamente isso. Olha, dentre a nação todinha, eu estou buscando dentre eles. Que se coloque na brecha e tape o muro, e que nós possamos viver, né, o que pregamos. Porque pregar é fácil. Esse tema, eu lancei 2 livros em 2015, volume 1 e volume 2, com esse tema. Deu o que falar, porque é pancada do começo ao fim. As características do homem que Deus procura, à luz da Bíblia. São 20 características, 10 em cada livro, mas deu o que falar esse livro, por causa dessa mentalidade que a gente tem de ter na igreja pessoas crentes a partir do púlpito da igreja. A partir do púlpito. Verdade. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Pastor, o senhor falou algumas coisas aqui, inclusive contou já algumas experiências, né? Essa mesmo da viagem foi uma experiência marcante, eu fui edificado. Muito. Mas ao longo do seu ministério, o que é que você identifica, o senhor identifica em ser uma experiência de avivamento, uma experiência de vida, uma experiência que marcou. Todos nós, eu acredito que temos experiências com Deus, mas qual foi para você a experiência que mais te marcou nessa questão de, não, para mim é isso, é o que eu busco, é ter mais vida, eu pastor Neemias, né? O que é que tem marcado a tua vida até hoje aqui, pastor? Olha, pastor, são muitas mesmo, posso te dizer que são muitas, mas tem uma que é fundamental demais para mim. Naquele início de caminhada com Jesus ali, daquele retorno, daquele primeiro amor de verdade, que se a gente está voltando ali para Cristo, eu conheci naquela época uma programação de Rádio Atalaia. A Rádio Atalaia ficava na região de Ferraz de Vasconcelos. Naquela época tinha alguns pastores que faziam um trabalho de oração maravilhoso. Hermes Macedo, Everaldo, José Roberto Atalaia e vários outros. Pastor Vinícius, nós tínhamos oração 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, às 18 e à meia-noite. Eita glória! E isso todos os dias. Foram quase 3 anos consecutivos assim. Tinha vigílias mensais, lotava as vigílias e Deus fazendo coisas grandes. Zona Leste, São Paulo, São Miguel Paulista e região, Ferraz, Suzano, Poá, Mogi, todas as regiões ali, Itaquá, foi realmente impactante. Então, essas experiências do princípio foi tão boas porque ali houvera batismo com o Espírito Santo, chamado para o ministério. Não tem como, num ambiente de oração, né? Arrebatamentos de sentidos. Aleluia. Experiências. Eu fui aos Estados Unidos pela primeira vez, pastor, 21 anos depois de uma visão. Meu Deus. Naquela época que a gente estava em oração, o Senhor me tirou do meu corpo, eu deitado na minha cama, o Senhor me tirou do meu corpo, me levou nos Estados Unidos. Depois eu voltei para o meu corpo. E eu não tenho dúvida disso. Quando eu cheguei nos Estados Unidos pela primeira vez, eu cheguei justamente no lugar onde o Senhor me enviou. Deus, imagine uma coisa como essa. Então, assim, esses princípios a gente... Já vivemos outros? Já, mas os princípios a gente não esquece. Então, para mim, foi justamente esses anos, quase 3 anos, de contínua oração. A nossa casa, a nossa família se reunia nos horários. Então, nós não deixarmos de orar. E ali minhas sobrinhas eram batizadas com o Espírito Santo, minha irmã batizada com o Espírito Santo, meus irmãos renovados. A igreja em casa cresceu, fortaleceu muito. E eles estão, e eu digo assim, tanto eu quanto eles, estamos firmes no Senhor até hoje. E eu agradeço a Deus por causa daquele tempo de oração. Vivendo ainda daquela. E aí eu olho para os meus irmãos que estão nos acompanhando e digo, não mude o modelo. Aleluia. O modelo é um só. Glória a Deus. O modelo é um só, está aqui. O modelo ainda é a Bíblia. Tudo quanto foi feito na terra foi feito segundo o modelo do que está no céu. Deus pediu segundo o modelo. Tudo é o que nós precisamos estar aqui. A Bíblia é um modelo para nós. Nós não temos outro modelo, nós não temos outra visão, nós não temos outro projeto, nós não temos outra cartilha, nós não temos outras anotações. Nós já temos, na verdade, tudo o que precisamos.
o modelo é o mesmo. Se não alterar o modelo, o avivamento vai acontecer. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. O senhor falou essa questão do arrebatamento de sentidos. Tem gente que não acredita mais nisso, né, pastor? Visão, revelação. Eu falo isso, o verdadeiro, sim, o verdadeiro sim. mover. Não assim uma pessoa... Eu fui ali no banheiro, Deus falou comigo. Né? Está muito usando esse termo. Até um dia me perguntaram e falaram, olha, nós vamos fazer um propósito. Eu disse, amém. De 40 dias de oração. Né? E as pessoas contando 40 dias de oração, amém. Glória a Deus. E fez o propósito de 40 dias. E eu vejo assim, pastor, essa oração não está trazendo resultado. Né? Porque talvez nós estejamos orando ou com a intenção errada. Okay. Porque nós fomos criados, nós temos essa raiz. Louvado seja Deus pela raiz que eu tenho, pela vida que eu vi, pela uma casa de oração que eu vim. Né? E eu ver assim, 7 dias de jejum tem o seu efeito. Okay. 21 dias de jejum tem o seu efeito. Né? 40 dias de jejum e oração. O senhor falou aí algo que é muito, muito pertinente para os nossos dias. Onde é que se está orando tanto e os resultados estão desaparecendo? E quando eu falo resultados, não são pseudos resultados, são resultados mesmo, né, de pessoas serem visitadas pelo Espírito Santo. Né? Eu lembro que na época que a gente começava a buscar a Deus, pessoas batizadas com o Espírito Santo, teve um jovem batizado com o Espírito Santo, contou um testemunho num acampamento que a gente fez na igreja, e ele passou 24 horas falando em línguas. Glória. Não conseguia parar, que ele moveu o poder do Espírito Santo. Eu sei que é isso. Que teve ali, glória a Deus. Né? Eu quando comecei essa jornada de buscar isso sobre a minha vida, foi primeiro da formação, e eu li uma mulher que foi inspiração para muitas pessoas nos Estados Unidos, Kate Kilman, né? Que ela, acho que só tem 5, 6 vídeos no YouTube gravados. Ela fazia um culto, pastor, que o culto era às 7 horas da manhã. 5 horas da manhã já não cabia mais pessoas dentro. Meu Deus. E quando ela passava nos corredores, quando ela entrava nos corredores, aquela mulher era tão íntima do Espírito Santo, que quando ela entrava nos corredores, os obreiros caíam no poder de Deus. Sim. E todos os cultos eram cultos onde havia libertação, onde havia batismo com o Espírito Santo, mas era resultado de uma mulher que vivia. Não era que dizia, não precisa, a geração de hoje estar mais preocupada em dizer, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo. Vivia, e quando eu lembro disso no meu passado, das irmãs, daquelas irmãs de referência, da toalhinha, do cocó, que viviam isso genuinamente, esse momento ininterrupto de dê o que der, eu tenho que ir para a oração. Né? Dê o que der, eu tenho que buscar. E isso que aconteceu com o senhor, eu posso dizer que isso serve para muita gente que está nos assistindo hoje, que não acredita mais nessas coisas, essa questão de arrebatamento de sentidos. Isso um dia lá atrás, isso era algo, eu vou usar assim... Haja visto que não foi uma única vez, temos outras experiências. Isso era algo, abre aspas, comum quando Deus se manifestava. Não era comum quando Deus não se manifestava. Né? Eu falo sempre isso. Até então que a gente ficava, Senhor, o que está acontecendo comigo? Faz tempo que o Senhor não se revela, o Senhor não mostra nada, e a gente tem isso tão presente, constante, verdade, pastor. Que quando dá aquela estiada, você fala, pequei. Eu tenho uma expressão que quando começa a não acontecer algo, aí eu começo a orar e dizer assim, Senhor, eu estou com saudade do céu. Essa expressão, né? Tá certo. Estou com saudade do céu, é saudade disso. Né? Eu tive, por exemplo, pastor, eu quero abrir para que o senhor conta aí esse negócio aí, esse arrebatamento para ir para os Estados Unidos. Eu lembro que eu, adolescente, né, já na fase da juventude, entrando na juventude, eu me preparei espiritualmente, alguns dias de jejum, alguns dias de oração, e a minha oração é, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. E era isso, era clamando por isso. E eu lembro, pastor Neemias, que eu estava no meu quarto nesse dia e eu fui retirado.
né? Eu fui retirado. Eu não vou contar em muitos detalhes isso, vou deixar para uma próxima oportunidade. Mas eu fui retirado do meu quarto. Eu vivia o meu corpo, eu dormindo, e eu creio, porque forma. Eu acredito no que o senhor está falando, porque eu vivi, né? E eu estava, pastor, há muitos dias de oração e de jejum. Inclusive, abstenção, porque isso não, para mim não é jejum, né? Isso aí é outro tema teológico que a gente pode falar. As pessoas estão fazendo vários tipos de jejum que para mim não são bíblicos, mas eu me abstive das redes sociais. Na época tinha redes sociais já. Me abstive de tudo e estive com Deus. E aquela experiência foi um anjo me conduzindo. Eu não vi o anjo. Não, se você me perguntar, pastor Vinícius, naquele momento, como era... naquele momento eu não vi o anjo. Eu sabia que era um anjo do Senhor que estava me conduzindo. Tão forte que você não consegue resistir. Não conseguia. Okay. E eu fui retirado e passei pelos ares, aleluia. Aquela experiência me marcou, né? E cheguei a um determinado lugar na terra. E quando eu estava para entrar na revelação, pastor, eu me lembro bem, eu disse, eu vou entrar agora num determinado lugar que Deus estava me levando, o anjo estava me levando, amando de Deus, claro. E eu me lembro de uma voz que disse assim para mim, tu ainda não estás pronto para ver. Olha. E eu fico olhando assim, Senhor, eu estava buscando, eu estava orando, eu estava consagrado, mas Deus falou para mim que eu ainda não estava pronto para ver aquela dimensão que Ele queria me mostrar. Então, as coisas celestiais, a gente está aqui no podcast, né? Mas a gente pode sentir a presença de Deus aqui. Sim. As coisas celestiais são isso. É impossível falar dele se Ele não estiver presente. Nós precisamos voltar. Verdade, né? Verdade. É algo tão santo, é algo tão sublime. Existem pessoas que tiveram experiências de ver coisas celestiais, e aí referentes ao céu, de quando voltarem não querer voltar mais para aqui para a terra. Né? Porque se realmente, pastor, estivermos conectados mais com Deus, menos da terra nós teremos. Isso é muito profundo. Na fala do senhor eu quero usar 3 coisas, talvez 4. Primeiro, falando desse avivamento dos Estados Unidos, né? Desse livro, dessa serva do Senhor, que impactou naquele momento essas pessoas. O Senhor Jesus, falando de João Batista, ele usou uma expressão dizendo que João era uma candeia acesa. João era uma candeia acesa. Então, eu penso que Deus tem as suas candeias. Glória a Deus. Cristo disse que quando Ele voltar, Ele deve nos encontrar fazendo assim. Mas antes Ele disse que nós devemos ser candeias acesas. Estejam acesas as vossas candeias, porque quando Ele voltar, Ele quer nos achar assim. Aleluia, então, eu entendo que Deus tem as suas candeias. A minha preocupação, às vezes, hoje é que as pessoas que são candeias de Deus, elas estão armazenando para elas não estão distribuindo, e nós temos que ser canal de transmissão daquilo que recebemos. Então a porção que Deus me deu pode ser compartilhada, ela pode ser transmitida. Isso. Então eu posso abençoar pessoas, eu posso ministrar em pessoas, eu posso transmitir isso para pessoas, para que Deus levante mais. Então a gente vai formando mais pessoas com a mesma mentalidade, com o mesmo desejo, com a mesma paixão por Deus, intensidade de relacionamento com o Espírito Santo. Nós terminamos agora uma matéria chamada Querigma Eclesia, pregando sobre a igreja, e nós usamos o livro de Cantares como base. Eita. Cantares capítulo 1 ao capítulo 8, seus 117 versos, e mostramos a importância do crente ter o cântico dos cânticos, porque é uma referência única, mas a única expressão que aparece semelhante é santo dos santos. Então o que Cristo fez? Cristo foi lá e eliminou algumas partes, né, do tabernáculo. Por exemplo, no tabernáculo eu tenho o pátio, lugar santo e santíssimo. Isso. Eu tenho um véu que sai do pátio para o lugar santo, eu tenho um segundo véu que é do lugar santo para o santíssimo. Então o único lugar de intimidade é o santíssimo. Então Jesus veio e tirou o pátio. Quando ele tira o pátio, ele já tira o primeiro véu. Quando ele tira o lugar santo, ele também já tira o segundo véu. O único lugar que ficou foi o santíssimo, e ele não tem nenhuma separação. Existe um lugar de relacionamento mais profundo, mais íntimo
o chamado aleluia. Santíssimo Lugar de Hebreus Glória 10, a Deus, versos 19 glória a e Deus, 20. glória a Deus. E ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia. Usa no plural, porque antigamente só precisava usar no singular, porque só podia entrar um, que era o sumo sacerdote. Eita, mas por causa da graça o plural chegou. Meu Tendo, pois, Deus. irmãos, ousadia para entrar no Santíssimo Lugar. E aí ele mostra que esse Santíssimo Lugar é para todos nós. É impossível ir lá e voltar o mesmo. Então, experiências com Deus, vida com Deus, devocional, leitura bíblica, santidade, consagração, jejum. Irmão, vou usar assim, ó, sobe monte, desce vale, Glória a Deus. consagra, se Glória a entrega, Deus. renuncia, foge do pecado, Glória a queime a Deus, sua vale a vida no pena, altar, Jesus. tem o Santíssimo te esperando. Aleluia. E você não voltará de lá da mesma maneira que você foi. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então é muito oportuno isso, porque aquilo que a gente recebe nesse lugar, a gente transfere para outras pessoas. Verdade. Nós precisamos entender isso. Nós não somos os únicos portadores disso, né? Nós temos que transferir isso a outras pessoas. E dentro desse mesmo ambiente, dessa convicção das experiências que a gente tem com Deus, nós precisamos fazer essas pessoas entenderem que elas precisam ter as suas experiências com Deus. Algo que marca seu ministério, marca a sua chamada, marca a sua vida cristã. Então você precisa disso, e Deus tem isso, né, para o seu ministério, para a sua vida. E isso faz com que você sirva ao Senhor olhando unicamente para Cristo, e o céu deve ser o seu maior desejo. Glória a Deus. O seu maior desejo. Glória a Deus. E, pastor, é uma coisa que não pode ser deixado de ser vivido. Eu percebo que no âmbito de pregações hoje, o senhor muito mais experiente nisso e há de concordar comigo. Antigamente se pregava, falava do texto, fazia a exegese, a análise, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, mas o pregador sempre dizia assim: essa palavra aqui aconteceu comigo assim, assim, assim. E hoje a gente está vendo muito o texto, né, pregado, o ensino dado, mas zero de experiências. Certo, né? certo. Essas experiências elas têm saído do nosso meio porque talvez não estejamos investindo nessa oração, investindo na nossa vida de oração, investindo no nosso devocional da palavra. E o nosso desejo, pastor, meu desejo hoje a quem me ouve aqui nesse podcast, hoje o meu desejo a quem está assistindo é que de alguma forma essa chama possa não apagar na sua vida. E se ainda não acendeu, que você venha permitir que se acenda na sua vida, para que você venha viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. Não há outro propósito nisso aqui, não há outro, a não ser acender chamas em corações aqui nesse podcast. Eu creio. Então, muito marcante tudo que nós estamos ouvindo, pastor, através desses, não só ensinos como experiências, né? Essas experiências que o senhor falou não foram só uma, foram várias. Foram várias. Essa colocação que o senhor colocou assim, vou dizer assim, é bíblica, está no texto. Por exemplo, o pregador, ele pregou, ele fez tudo certinho, né? Ele fez o dever de casa. Ele fez o dever de casa. Faltou falar alguma coisa que ele viveu, correto. Jesus, vou pensar em Jesus. Jesus começou a pregar em Mateus capítulo 5, verso número 2, abrindo ele a sua boca, todos estavam assentados, ele passou a ensinar. Ele termina de pregar no capítulo 7, no verso número 28. Então ele pregou todo o capítulo 5, todo o capítulo 6, todo o capítulo 7 de Mateus, terminou no 28. E quando ele terminando ele esse discurso, quem estava ouvindo dizia assim: ele não é como os escribas. Glória a Deus. Aí deixou a coisa difícil, porque às vezes nós somos como os escribas. Nós temos a palavra, a letra, a informação, o conteúdo, a história, a cultura, a geografia, a tipologia, e enfim, levamos o povo tudo a isso. Mas eles falaram assim: ele não é como escriba, porque os escribas pregavam citando fontes. Os escribas pregavam citando Moisés, citando Abraão, citando Davi, citando os profetas, né? Jesus disse, eles disseram assim: ele não é como escriba. Por quê? De porque citações a gente já tem muito, né? Ele prega com autoridade. Aleluia. Né? Jesus, quando pregava, quando ele fazia referência a alguma coisa, era assim, ó: eles falaram de mim.
É diferente, né? Os escribas citavam Moisés, citavam os salmos, citavam os profetas, mas Jesus, quando falava de alguém, disse, ó, eles falaram de mim, eu sou a mensagem que eles tentaram anunciar. Então, aqui é interessante, Jesus nos ensina que realmente a experiência que eu tenho com a pregação, ela deve ser primeiro para mim. Então a gente prega aos olhos e prega aos ouvidos. A igreja nos escuta quando estamos pregando, mas a nossa vida deve acompanhar aquilo que nós estamos pregando. E se eu não estiver vivendo o que eu estou pregando ali naquele momento, eu tenho que ficar atento, porque ela tem efeito bumerangue. Ela vai, mas ela volta. Mais cedo ou mais tarde eu vou ter que viver aquilo que eu acabei de pregar. E Paulo também diz, né, pastor? As minhas palavras não são só demonstração, não, o meu discurso, persuasivas, né, só demonstração de palavras, mas em poder de Deus. Em poder de Deus. Que esse poder de Deus ele possa estar presente novamente. Que se já esteve um dia, né? Se a nossa vida arder, o restante acontece. Pedro está pregando na casa de Cornélio. Ele começou a pregar, quando chega no verso 38, que ele começa a falar de Jesus, quando ele chega no 44, o Espírito Santo caiu. Meu pai. Ele estava pregando quando o Espírito Santo caiu. Então em Atos 2 o Espírito foi derramado. Mas em Atos 10 o Espírito caiu. As manifestações do Espírito são diversas. Lá ele cai, no outro ele derrama, num é de repente, no outro caiu, o outro veio sobre imposição de mãos. 19 de Atos, nós temos um Paulo com imposição de mãos e o Espírito Santo se manifestando de uma forma linda. Mas se nós nos preocuparmos em arder primeiro, a palavra já tem fogo. A palavra já tem vida. A palavra já executa o que ela tem para executar. Lá em Deuteronômio capítulo 4 diz que a lei saiu do fogo. Deus deu a palavra a Moisés no meio do fogo. Tem 2 discípulos a caminho de Emaús conversando com Jesus, e só depois eles vão dizer: não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele nos expunha as escrituras. Então ela já saiu do fogo. Se nós ardemos em fogo, já tem fogo na palavra. Aleluia, vai queimar no coração da igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Então o caminho é esse. Louvado não seja mude Deus. o modelo. Louvado seja Deus. É isso que nós precisamos, né? Manter a chama acesa. Talvez acender não seja tão difícil quanto manter. Exato. A humildade de reconhecer quando também não está bem, né? Exemplos. Nós temos o Paulo que se preocupou tanto com espiritualidade, tanto, que ao ponto dele dar conselhos a Timóteo. Primeira carta, segunda carta, epístola pastoral, a gente pode compendiar lá 9 conselhos direto de Paulo para ele. Mas dentro dos 9 conselhos, capítulo 4, verso de número 14 da primeira carta: não despreze o dom que há em ti. Ponto 1. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Meu Deus, quantas profecias você já não recebeu? Quantas vezes Deus já não falou com você sobre determinado chamado ministério? Então você não pode desprezar. A palavra desprezar ali quer dizer fazer pouco caso. Quando nós pregamos sobre Saul esses dias, Saul recebeu tanto, mas não valorizou nada, né? Já o Davi valorizou tudo. Então assim, Deus tem grande. Coisas que a gente despreza e o outro vai lá e pega. Deus dá para quem valoriza. Uma geração não quer, Deus levanta outra. Outra. Pega 2 Timóteo 1, verso 6, tem uma palavra forte ali, dependendo da versão bíblica que você for ler, mas tem a versão que assim: reavives o dom de Deus que há em ti. E a raiz de reavives é pegar uma espécie de um abano e abanar, porque Paulo está dizendo: talvez você esteja vivendo um momento de cinzas, mas o reavivar quer dizer: abana isso aí, as brasas estão aí escondidinhas, não deixa a cinza cobrir isso não. E às vezes nós somos assim. Nós não estamos dizendo que a gente pega fogo todo dia. Nós estamos dizendo que tem dia que a gente precisa de um reavivamento. E isso deve ser buscado. Tem um espírito que sopra, que tira a cinza e as brasas voltam novamente assim. Oh meu Deus. Oh, aleluia, vai. Reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo,
faz a chama arder nesse povo. Aí ele diz: começando em meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É esse reavivamento. Paulo, quando o senhor falou de Paulo abanando aí, eu vou provocar o senhor, para o senhor trazer umas chaves aí. Meu Deus do céu. Primeiro que abanar, eu já acendi fogo, viu, pastor? Com ventos, secador, ventilador, você bota e vai, parece que o negócio vai. Mas quando você vai abanando, a mão vai doendo, certo, né? Para quem está nos ouvindo aqui, precisa entender que esse trabalho de reavivamento é pagar um preço, né? Para nós, gerador. A gente faz assim, ó, tem hora que a mão cansa e parece que o fogo vai devagarzinho até aumentar, porque nada no reino de Deus é automático, mas é um processo, Paulo sabia o que era reavivamento quando ele chegou lá em Malta, que ele começou com aqueles gravetinhos ali, hein, pastor? Aquela fogueira ali, pastor, para o frio não sobressair. Conta pra gente aí alguma coisa. Ou para revelar quem tá no meio, né? Meu Deus. Porque enquanto o frio não sobressaía, revelou a serpente. Meu pai. Jesus. Prega, mestre, vai. É que nem sempre todos gostam do fogo, né? Algumas pessoas não querem o fogo e elas têm medo desse fogo por causa da reação que esse fogo vai gerar na vida desta pessoa. Alguns porque têm consciência de que vive uma vida dúbia no evangelho, dentro da igreja, e quando o culto tem a característica da manifestação da glória de Deus, alguém diz: hoje então eu nem irei ao culto, porque ele já sabe que a tendência do culto vai ser essa, e com medo de ser ali talvez revelado ou ser pego realmente, quando na verdade deveria ser o primeiro a chegar, sentar na primeira fila, porque implica dizer: tem uma necessidade de uma transformação hoje, porque eu não quero mais viver na prática do pecado, numa vida de pecado. Quero que o Senhor me marque hoje, tire de mim tudo que tenha para tirar. Se é para deitar, eu vou deitar. Se é para cair, eu vou cair. Se é para rolar, eu vou rolar. Mas desde que quando eu saia daqui, eu saia um outro homem, uma outra mulher transformado pelo poder do Espírito Santo, né? Então o fogo vem caracterizando isso aí. Naquela ocasião, é claro, no sentido literal do texto, a víbora estava lá. E a gente percebe que a tipologia, a alegoria do texto revela que infelizmente nem todos gostam do fogo. Mas esse fogo é para nós, né? É para nós, é necessário para nós, independente daquilo ou do contexto que as pessoas estejam vivendo, mas é para nós, e que esse fogo permaneça aceso. Esse episódio do podcast começou com isso, né? O senhor falando sobre a vivência, a vida com Deus, né? E estamos na fase concluindo esse primeiro episódio exatamente dizendo isso, né? Que permaneçamos no Senhor. E aí eu quero provocar mais um pouquinho do meu mestre aqui para ele trazer mais uma pérola para a gente, que aí eu vou guardando e anotando nos meus esboços. De um homem que me chama a atenção, pastor. Não é muito conhecido, não é muito falado, mas me chama a atenção, que é Manoá. Tá. Porque eu creio que ele desejou esse fogo. Em que sentido? Quando a mulher foi visitada, né? Ele recebe a notícia da visitação e ela diz assim, pastor Neemias, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Ela diz assim: olha, eu vou gerar. Ou seja, a promessa já tinha sido feita. Né? Então ele podia parar por ali. Eita, Deus prometeu, vai fazer milagre na minha vida. Mas ele diz assim: eu peço que o anjo que veio venha outra vez. E agora venha para quê, Manoá? Para prometer, para criar uma promessa nova? Não. Para nos ensinar o modo de viver da criança. Para nos ensinar o modo de viver. Então o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo a presença de Deus de novo. Ele está pedindo a presença de Deus que se manifeste outra vez. Né? E principalmente, pastor, quem já viveu isso? Né? Como é que uma pessoa que já viveu isso, que já caminhou, gente que já pregou, gente que já cantou em cima do altar, gente que já tem um hino que diz pisou no Santo dos Santos, e como é que consegue agora viver em outro lugar? Por isso que Manoá diz: olha, eu quero sim a promessa, mas eu quero
o Deus da promessa, né? Perfeito, perfeito. Então, eu acho que isso para os nossos dias eu quero a bênção, mas eu quero o dono da bênção. O Senhor me fez pensar e fazer uma ligação então agora no Novo Testamento com a vida de Pedro. Porque João 21, verso 3 está escrito assim: e disse Pedro, vou pescar. Ponto. Encerra a frase ali. Parando só para pensar nessa frase, disse Pedro, vou pescar, ele está dizendo, para mim acabou, desisti, não dá mais para seguir daqui para frente, porque vem de um contexto onde eu neguei e tal, para mim, no meu pensamento, estou vivendo ali a mente de Pedro, meu pensamento para mim não dá mais, vou pescar. Ele tinha poder de influência e o resto do texto então começa dizendo que os que estavam com ele também disseram, nós vamos juntos. Então todos desistiram praticamente. E aí a restauração de Pedro começa quando? É claro que nós vamos ter lá a pergunta, tu me amas, tu me amas, tu me amas, ok? Mas ela começa, na verdade, quando Jesus acendeu uma fogueira. Praia de Tiberíades, uma fogueira, brasa, pão, peixe. E Jesus chama para jantar. Quando Jesus chama para jantar, Jesus criou o quê? Um ambiente para lembrar onde Pedro caiu. Porque a última fogueira que ele foi lá no pátio da guarda do sumo sacerdote. E lá naquela fogueira ele negou o Senhor 3 vezes. Então o Senhor nos leva no lugar da queda para no lugar da queda nos restaurar. Lembra-te de onde caíste. Quem deseja voltar a ser o que era, quem deseja um reavivamento, quem deseja ser reavivado de novo, não pode fugir do confronto de Cristo que nos leva ao lugar da onde nós caímos. Meu Deus. É muito importante isso. Não adianta ter o machado emprestado se não tiver a cunha no machado. Porque o machado caiu daquele... Por causa da ferramenta folgada. Estava folgada, não tinha a cunha. Então você pode ter um machado amolado, pode ser até bom no caibro, mas cadê a cunha? Ela é pequena, mas é importante. Ela representa a sua vida de oração, de jejum e de consagração. Então o Senhor está dizendo para nós que quem quer o avivamento tem que estar pronto para o confronto de Deus. Imediato. Para a repreensão de Deus. Porque todo encontro com Deus reclama isso. Existe uma linguagem figurada que é aquele pano de prato que a gente tem em casa, o branquinho da semaninha. Quando você pega aquele pano branquinho, você fala, é perfeito, está limpinho. Projeta ele mais próximo da luz possível. E a luz vai revelar que no fundo tem uma manchinha. Toda aproximação minha com Deus vai revelar alguma manchinha. E se eu não estou disposto a tirar a manchinha, então eu não quero mais essa aproximação. E reavivamento é isso. Eu quero ir para cima de Deus, eu quero me aproximar dele e estou pronto para ele olhar para mim e dizer, tem mancha. Eu quero tirar, Senhor. Eu quero tirar, Senhor. Quero tirar, sem nenhum problema, nenhum obstáculo, para poder viver a melhor experiência possível. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Que esse avivamento, que essa chama não se apague, que esse fogo só aumente na nossa vida, que a glória de Deus realmente esteja presente nos nossos dias. E esse primeiro episódio fala muito sobre isso, né? É verdade. Vamos deixar como esse tema central e que continue, que permaneça. Pastor, e agora na minha vida, na sua vida, esse é o meu desejo. Desejo que o seu ministério continue frutificando, a sua vida continue frutificando, que o nome do Senhor seja glorificado e que sejamos tochas na mão do nosso Deus para continuar sendo aprovados por Ele. Que assim seja. Que Deus continue te abençoando. E muito obrigado pela sua rica participação nesse primeiro episódio do nosso Pode Reviver. Você que acompanhou esse episódio, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, toda a sua família. Considerações finais, pastor Neemias. Meu desejo é que o Salmo de número 133 seja uma evidência na vida de cada um dos meus irmãos, principalmente com a expressão orvalho que aparece naquele texto, porque essa expressão implica dizer que o avivamento ele vem tranquilo, ele não faz muito alarde, muito barulho, como o orvalho que cai na madrugada, mas tem uma eficácia tremenda, poderosa. Mexe aqui pode vir no silêncio, mas vai explodir quando ele acontecer glória dentro de você. Sejam abençoados no poder do nome de Jesus. Deus te abençoe e pode reviver.